الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، جزاهم الله خيرا على ما يقدمونه من دعم لتعليم أبناء الجاليات المسلمة في البرازيل وفي غير البرازيل أيضا، جزاهم الله خيرا. ونسأل الله تعالى أن ينفع بنا جميعا. O nosso assunto é a relação entre o muçulmano e o não muçulmano. Um assunto muito importante porque, com certeza, todas as pessoas têm esse assunto em suas vidas. Não existe ninguém que está assim, que é uma exceção. Até mesmo numa sociedade muçulmana, numa sociedade em que a gente pode chegar a viver, onde a maioria da sociedade é muçulmana, ou é conhecido como, entre aspas, um país islâmico, também você vai ter relação com um não muçulmano. E isso é muito natural, e até mesmo Deus Altíssimo seja citou no Alcorão Sagrado, disse assim: Huwa alladhi khalaqakum faminkum kafiru wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir. Allah subhanahu wa ta'ala citou essa realidade. Disse: e Ele é quem vos criou. Huwa alladhi khalaqakum. Depois disse: faminkum kafir wa minkum mu'min. E entre vós há aquele que é descrente e há aquele que é crente. Então, há aquele que acredita em Deus Altíssimo seja, e na mensagem de Muhammad alayhi salatu wassalam, que Muhammad é mensageiro de Deus e que o Alcorão é a mensagem de Deus para a humanidade, esse é mu'min, esse é o muçulmano, é crente. E depois também há aquele que é descrente. E depois Deus sela o versículo dizendo: e Allah, daquilo que vocês fazem, é onisciente, ou tudo vê. E Allah subhanahu wa ta'ala tudo vê, vê tudo aquilo que vocês realizam, aquilo que vocês fazem. Então isso também faz parte do conhecimento que o muçulmano deve saber e do conhecimento que o muçulmano vive e aplica em sua vida, né? Sobre o conhecimento é importante a gente reiterar aquilo que foi dito no dia de ontem, sobre a importância de se conhecer, a importância de saber os detalhes das regras da nossa religião, e não só isso também, principalmente aquilo que vai multiplicar e desenvolver mais a nossa crença e a nossa ação, inshallah ta'ala. Até a gente pede a Deus Altíssimo seja tudo isso em Surat al-Fatiha, porém não está citado o termo, né? Mas quando a gente pede, quem fala para nós qual que é a prece em Surat al-Fatiha? Quando é que começa o dua na Surat al-Fatiha? A gente lê: Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Arrahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Você elogiou a Deus, enalteceu a Deus, depois concluiu, tem a conclusão de que só Deus merece a minha adoração. Depois vem o pedido. Qual que é o pedido? Ihdina siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alayhim. Eu peço a Deus que nos guie a todos nós ao caminho reto. E aí você explica qual que é esse caminho reto que você quer, e diz o quê? Siratal ladhina an'amta alayhim, que é o caminho daqueles a quem o Senhor agraciou. Esse caminho que é o caminho de quem Deus agraciou, ele reúne entre o seu conhecimento e a sua prática desse conhecimento. E você percebe isso depois no versículo seguinte, porque Deus dividiu também dois outros grupos, classificou dois outros grupos, que você pede a Deus que não, eu não quero esses dois caminhos, eu quero o primeiro. Aí cita, qual que é o primeiro? Qual que é a tradução de Ghayril maghdubi alayhim? Qual é? Antes dos extraviados, não daqueles que têm a ira de Deus, né? Depois, e não waladallin.
e não daqueles que são perdidos, extraviados. Então, o primeiro grupo, o que ele comete para ter a ira de Deus? Que ele tem o conhecimento, mas não pratica. Ele sabe qual é o caminho, mas ele não vai por aquele caminho. E aquele que é chamado de perdido, de extraviado, ele não tem o conhecimento, então, consequentemente, ele não vai pelo caminho certo, ele é perdido. Agora, o primeiro é mais que perdido, ele sabe por onde ir, né? Aqui eu me lembrei de uma questão, o termo dalin consta no Alcorão em outros versículos. O que a gente diz depois de dizer em Surat Al-Fatiha, wala dalin? Amin, né? Então, teve uma situação onde a maioria das pessoas, assim, não estão muito concentradas na oração, né? E não sabem o significado. Aí quando o imam na oração leu o outro versículo, aí por exemplo Deus diz, wa in kuntum min qablihi lamina ad-dallin, aí todo mundo, amin. Não, peraí gente, aqui não é para falar amin. Amin o que significa? Que assim seja, ó Deus atenda, né? Então no outro versículo você não está pedindo nada, só que não é porque falou dallin que você fala amin, é porque você está pedindo. Se fosse outro pedido também falava amin. Aí as pessoas falaram amin lá, que era uma frase afirmativa, não era um pedido a Deus. Enfim, depois então um trabalho, chefe, para ganhar chocolate, tragam para nós os versículos do Alcorão que finalizam com ad-dallin. Vale 2 chocolates para cada versículo. Ó, pronto. Mas isso aí pode pesquisar depois. Claro. Pode usar o Google sem problema nenhum. Só a pessoa saber escrever as letras em árabe, né? Você tem que saber escrever ad-dallin. O assunto da relação com o não muçulmano. Em primeiro lugar, nós devemos lembrar do significado de um versículo do Alcorão Sagrado em Surat Al-Isra, onde Deus Altíssimo seja diz assim: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. A tradução aproximada: e nós enobrecemos o ser humano e o carregamos em terra e em mar, e demos a ele do sustento, e demos a ele das bênçãos que existem nesse universo. E depois Deus diz no fim do versículo: e o privilegiamos sobre muitas das outras criaturas a quem criamos. Então, tome isso como uma diretriz e como um título, que é a nobreza do ser humano. Ou seja, Deus disse que o ser humano é nobre. Seja ele quem for, ele é enobrecido. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Bani Adam, o filho de Adão. Ou seja, eu traduzi como ser humano, tá bom? Então, quando a pessoa indica alguém, ele não é muçulmano, mas mesmo assim ele é enobrecido por Deus, por ter sido criado por Deus como ser humano. E Deus citou que ele é nobre. Então o que significa isso? O respeito que o Islã, ou o respeito que o muçulmano dá para o ser humano em geral, seja ele quem for, sem discriminação. Tá. Você prega que todas as pessoas sejam crentes. Você prega que, olha, a pessoa deve sim aderir ao Islã, mas não aderindo, o respeito a ele como ser humano continua. É esse o sentido e o significado disso. Então, o respeito que o Islã zela ao ser humano, a nobreza que o Islã tem para com a vida humana em geral. Isso deve ser bem claro. E tem uma história que retrata bem isso.
É narrado que 2 dos companheiros do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, estavam numa região onde não era de maioria islâmica, de maioria muçulmana, que é no Qadisiyya. Então eles viram um féretro, uma janeza passar. Tinha um enterro. Eles levantaram. Aí uma pessoa falou para eles 2: Innaha min ahli al-ard. Disseram assim: esse morto que passou é do povo dessa terra. Em língua árabe, literalmente falando, esse que passou, esse morto que passou é da terra aqui. É da terra. Ele quer dizer o quê? Que é do povo daqui que não é muçulmano. Aí um deles 2 disse: Inna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam marrat bihi janaza faqam. Disse assim: o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, passou na frente dele a janaza, o féretro de um não muçulmano, e ele levantou. Aí disseram para ele, disseram para quem? Para quem foi dito? Para o profeta, que a paz de Deus seja com ele, porque ele levantou. Um féretro passou e ele levantou. Aí disseram para ele: Innaha janazatu yahudi. É um judeu. Aí ele disse o quê? Ele respondeu e disse: Alaysat nafsan. Alaysat nafsan. Não é uma vida? Ou seja, não é um ser. Então aqui a gente percebe como um princípio, uma diretriz básica, o respeito à vida humana, o respeito ao ser humano, seja ele quem for. Agora, quanto àquilo que vem de regras, de você preferir, de você amar um mais que o outro, aí é outro assunto. Então, o respeito, você respeitar alguém não significa que você o ama, ou que você gosta daquilo que ele faz. Ou até mesmo tratar a pessoa bem não significa que tudo aquilo que essa pessoa faz, ou tudo aquilo que essa pessoa é certo. Aí, a partir daqui, a gente passa para alguns versículos do Alcorão que demonstram para nós como deve ser a relação do muçulmano com o não muçulmano. É fácil para o muçulmano estar entre irmãos, todo mundo junto, são iguais, são semelhantes. Agora, cada um de nós tem relação com não muçulmanos, uns mais, outros menos. Creio aqui que a maioria, todos nós, talvez 90% da nossa relação, do nosso trabalho no dia a dia, é com não muçulmanos. Então, a gente parte desse princípio, que é com um ser humano. E aí depois a gente passa por uma segunda pesquisa, um segundo estudo, que é a relação do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam com os não muçulmanos, como ele tratava eles, né? Tem um versículo no Alcorão no qual Deus Altíssimo cita uma regra, e essa regra deve ser aplicada em nossas vidas para com todas as pessoas. Na verdade, essa regra, ela foi citada por Deus Altíssimo, seja no que diz respeito aos pais. E o versículo que a gente vai citar até tem uma história de revelação também. Então, Deus Altíssimo disse assim: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ. Deus disse assim: recomendamos ao ser humano que ele seja obediente e benevolente para com os seus pais. A sua mãe o carregou com fraqueza depois de fraqueza. Ou seja, a sua mãe, ela teve as dores da gravidez, as dores do parto. O ser humano deve honrar essa mãe. E depois Deus Altíssimo cita essa ordem. Aí depois cita assim no seguinte versículo: وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا. E se eles se esforçarem, ou seja, eles quem? Pai e mãe. Se eles dois
te forçarem, ou se eles dois se esforçarem para que você associe a mim aquilo que você não tem direito, ou seja, para que você pratique a idolatria, para que você deixe, abandone o monoteísmo, a religião minha, a religião de Deus, se eles se esforçarem nesse sentido, vamos, traduzam vocês, فَلَا تُطِعْهُمَا. O que é ta'a? Ta'a, obediência. فَلَا, então não, تُطِعْهُمَا, huma, eles dois. Então não os obedeçam. Ou não, então não os obedeça. Certo? Então é dirigido para o muçulmano esse versículo. Primeira ordem, que ele obedeça aos pais, seja benevolente com eles, seja bom com eles. O respeito aos pais. Depois vem, então, se eles te ordenarem algo que é errado na tua religião, فَلَا تُطِعْهُمَا. Mas aqui temos a diretriz que a gente deve sempre ter em nossa vida no relacionamento para com o ser humano, mesmo que seja não muçulmano. Aí depois disse, وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Eu vou procurar aqui e ver qual que é a tradução literal disso que foi traduzido no Alcorão. E acompanha eles, Sheikh? Acompanha eles com benevolência, ao só deles com benevolência. E trata. Ao retribuir com benevolência. E acompanha-os na vida terrena convenientemente. É melhor eu falar com conveniência. Mais fácil. Então, aí depois, vamos lá, vamos decorar esse trecho. وَصَاحِبْهُمَا, aí traduziu como e acompanha-os. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا, e acompanha-os na vida terrena, e acompanha-os nesse mundo, ma'rufa, com conveniência. A conveniência é o quê? O bom trato, aquilo que é de costume entre as pessoas, que é um benefício, eu devo tratá-los assim. Aquilo que é costume entre as pessoas, claro, as pessoas de bem, as pessoas que seguem o bom caminho. Costume entre as pessoas que tal coisa é repudiável, eu não trato eles assim. Então isso é revelado por Deus Altíssimo, seja no que diz respeito aos pais. Aí depois Deus Altíssimo seja disse: وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Em seguida a mim será o vosso retorno, então informar-vos-ei do que fazieis. Ou seja, olha, depois vai ter o julgamento. Depois a mim vocês irão retornar e o julgamento será frente a mim. Agora, nesse mundo, eles não são muçulmanos. Então, mesmo não sendo muçulmanos, a diretriz, o princípio, وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Eles são contra a minha religião. O princípio, وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Eles são bons comigo. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. É narrado, tem várias narrativas sobre a revelação desse versículo, que foi revelado na época em que ainda os muçulmanos na época do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eram perseguidos. E é narrado que um dos companheiros que tinha uma situação delicada com a mãe era Sa'd ibn Malik. Outras narrativas também citam Sa'd ibn Abi Waqqas, entre outras narrativas. Então, a narrativa desse primeiro sahabi, radiyallahu anhum ajma'in, Sa'd ibn Malik, o que ele disse? Quando eu me tornei muçulmano, a minha mãe, a quem eu respeitava muito, veio até mim e disse: que novidade é essa que você está inventando? Você deve parar de seguir esse homem que declara ser profeta e deve
continuar a seguir a nossa tradição. Como é que você abandona a adoração aos nossos ídolos, a nossa tradição, a tradição de seus pais e segue a Muhammad? Aí ele tratou ela bem, não respondeu. Depois ela percebeu que ele está firme nisso. Aí ela disse para ele: eu irei fazer greve de fome, eu não irei comer nem beber até morrer, para que as pessoas, depois que eu morrer, apontam para você e digam: olha, qatilu ummi, esse é aquele que matou a sua mãe. A mãe dele morreu de desgosto por causa dele, né? É o assassino da mãe dele. Aí ele trazia comida para ela, ele a tratava bem. Porém ela passou um dia, se enfraqueceu, outro dia, até que ele se dirigiu a ela e disse para ela, e até mesmo na frase que ele disse tem certo carinho, mas tem também a firmeza na religião. Disse para ela: ya ummah, mamãe, como se a pessoa na língua portuguesa dissesse o que é mamãe, que é com mais carinho, com mais mimo, né? Ou ele que está se mimando, né? Mãe, essa é a comida. E eu juro por Deus, se a senhora tiver 100 almas e uma alma sair atrás da outra, eu não vou deixar essa minha religião por nada. Então coma e beba, ou deixe de comer, deixe de beber. E aí depois ela acabou comendo e bebendo e voltando atrás. Então aí foi revelado esse versículo: وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Isso em Surat Luqman. Eu tenho uma outra pergunta, Sheikh. No versículo anterior, a gente não completou, resumiu a tradução. Deus Altíssimo seja disse assim, sobre o cansaço da mãe, que eu disse que ela o carrega, fraqueza depois de fraqueza. Depois disse: وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. E a desmama dele é em 2 anos. Ou seja, desmama ou desamamentação, melhor falar. A criança parar de se alimentar do leite materno acontece em 2 anos. Aqui tem um milagre científico. Só que precisa de pesquisa. Aí vocês vão pesquisar também. Aqui eu acho que vale mais que um chocolate. Essa aqui é mais difícil. Vê, depois o senhor estipula aí. Quem sabe um valor também, não tem problema. Entenderam bem? Que desamamentação se dá em 2 anos, tá? E no outro versículo você pode pesquisar que tem outro versículo. A amamentação se dá em 30 meses. Não, mas aqui o senhor já deu. Vai facilitar. Aqui é que ele quer, o Sheikh quer dar chocolate. Não, estou facilitando para vocês. Porque na realidade quem vai calcular vai perceber onde está o milagre. Tá. Tem um médico aqui que pode falar também, confirmar a nossa fala. Então depois vocês pesquisam, é outra pergunta. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. Em Surat Luqman disse, e a desamamentação se dá em 2 anos. Tem um outro versículo em Surat Al-Baqarah que cita algo sobre esse assunto também. A reunião desses 2 versículos resulta... A segunda... والوالدات يرضعن أولادهن مثل هذا. Sim. Então, Surat Al-Ahqaf, a outra, aí a reunião desses 2 versículos resulta num milagre científico, que significa o que é um milagre científico? Algo que é comprovado cientificamente na atualidade, que o Alcorão citou há mais de 1000 anos atrás. E também, quando a gente fala sobre a relação entre o muçulmano e o não muçulmano, a gente tem vários textos que dizem respeito a isso. Principalmente os textos que narram como era o tratamento do profeta alayhi salatu wassalam com os outros que não eram muçulmanos. A gente tem a época em que o profeta alayhi salatu wassalam era perseguido, que é a época de Meca, quando
ele ainda vivia em Meca antes da Hijra, antes da imigração. Imaginem, aqui mesmo sendo perseguido, ele tinha a educação e o bom trato no diálogo e na relação com os seus parentes, na relação com os não muçulmanos. E mesmo assim eles o maltratavam e eles também o perseguiam ao ponto de querer matá-lo. A gente tem uma outra etapa na qual o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, ele já tem liberdade. E é uma época em que a sociedade é considerada uma sociedade muçulmana, onde o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, ele também estabelece regras de convívio na sociedade, entre muçulmanos e entre muçulmanos e não muçulmanos. Alguém poderia dizer, nessa época, na segunda etapa, o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, tinha toda a liberdade de ser injusto com as pessoas que não são muçulmanas e que não aderiram à religião de Deus. Ele tinha a liberdade, tinha o domínio, tinha o governo e tinha a força, mas não o fez. Aí são revelados versículos também que dizem respeito à justiça. Vê, versículos que tratam da atitude que o muçulmano deve ter frente a problemas, obstáculos, tentações, é perseguido, tem problemas. A atitude do outro que é contra ele pode resultar em agressão da parte dele, pode resultar em ele abandonar a religião, porque não tem paciência. Os versículos, então, ordenam a paciência. Agora, outros versículos, quando você, desculpa eu citar um termo assim, quando você está por cima, e você é o livre, e você é o dono, e você é quem governa, aí agora tem que te ordenar o quê? Ali, na primeira etapa eu disse, vamos resumir, a paciência. E depois, quando você está por cima, o que precisa? O quê? O que o Dr. Gerard falou? Sabedoria. Tem alguma outra palavra? Tipo, eu sou livre, eu posso te agredir, eu posso fazer o que eu... você não é muçulmano, aí eu faço o que eu quiser. Humildade. Tá. Os versículos citam muito a justiça. Agora o que? É tratar os outros com justiça. Então, eu tenho situações em que eu estou no mesmo nível com a outra pessoa, falando de muçulmano e não muçulmano. O ser humano em geral, esse ser humano que é nobre, que a gente citou no início, citando o versículo de Surat al-Isra. Às vezes eu estou sendo perseguido por ele, ou humilhado por ele. Eu tenho também uma atitude a seguir. Agora, quando eu domino, eu preciso de justiça. Para quê? E principalmente quando esse que hoje eu sou mais forte que ele é o mesmo que me perseguia quando eu era mais fraco. E agora? Agora é nós. Não é? Igual. Tem igualdade. Então, tem até uma narrativa, eu lembrei agora, o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, na época em que ele estava em guerra com um grupo, é narrado em Sahih al-Bukhari que ele descansava debaixo de uma árvore. Aí quando ele descansava, ele pendurou a sua espada na árvore. É a arma que ele carregava. O cidadão que estava em conflito com ele, um cidadão que era do exército, que estava em conflito com o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, foi e pegou a espada e falou para o profeta, que a paz de Deus esteja com ele: e agora, quem vai te proteger de mim? Em árabe disse para ele: Man yamna'uka minni? Aí o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, disse: Allah.
Aí aconteceu uma providência divina ao profeta alaihi salatu salam, um milagre. فَسَقَطَ السَّيْفُ مِنْ يَدِهِ. Então a espada caiu da mão do cara. Aí o profeta sallallahu alaihi wasallam pegou a espada. Aí o homem disse para ele, kun khayra akhir. O homem disse para ele, me trata bem, calma. Aí o profeta sallallahu alaihi wasallam, o que ele quer agora do homem? Que ele esteja com ele e que ele seja muçulmano. Disse para ele que eu te trate bem. Aí perguntou para ele, disse, atashhadu an la ilaha illallah? Você então você aceita, você faz a declaração de que, você declara que não existe divindade além de Deus? Aí ele disse, lá, não. Mas aí o homem disse, não, e fez uma promessa. Mas eu não vou mais combater a ti, eu não vou mais lutar contra você, e não vou mais estar com nenhum grupo que te combate. Aí a narrativa diz, فَخَلَّ سَبِيلَهُ. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam deixou ele embora. Foi embora. Ele podia matá-lo ali e era direito dele. Enfim, aqui então a gente tem mais a justiça. Aí vocês citaram a humildade, a igualdade, a sabedoria. Creio que a humildade, a igualdade e a sabedoria também servem para os episódios que retratam a minha fraqueza, eu sendo mais fraco que o outro, se no caso tiver conflito ou vamos dizer, certo atrito. Mas quando a gente diz a justiça, é quando a pessoa é mais forte. Então, nesse sentido, Deus Altíssimo diz assim, em Surat Al-Ma'idah, Ya ayyuhalladhina amanu, kunu qawwamin. Ya ayyuhalladhina amanu, kunu qawwamin bilqisti, shuhada'a lillah. ولا يجرمنكم شنآن قوم ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. A tradução aproximada: ó vós que credes, sede constantes em servir a Allah, sendo testemunhas com equanimidade. Então, ó vocês que creem, sejam constantes na adoração a Deus e também sejam testemunhas com justiça. Tenham a justiça. E aí depois disse, e que o ódio para com um povo não vos induza a serdes injustos. Sede justos. ولا يجرمنكم شنآن قوم ألا تعدلوا اعدلوا. Vem a ordem, اعدلوا. Sede justos. Muitas são as histórias narradas nesse sentido, e se você assim ouvir ou procurar ou ler histórias sobre a justiça dos muçulmanos se forem histórias antigas, são histórias que estão mais relacionadas a muçulmanos que vivem numa sociedade muçulmana, ou seja, que tem um governo muçulmano, tem um amir, tem um governante muçulmano e assim por diante. Tá? Então, são histórias antigas que refletem como os muçulmanos entendiam como deve ser a relação com o não muçulmano. É narrado, por exemplo, que Ali ibn Abi Talib, na época em que ele era o amir, certo? Já tinha morrido o profeta, que a paz de Deus esteja com ele. Então, calculem que seja mais ou menos 25 anos depois da morte do profeta, que a paz de Deus esteja com ele. Ele sentiu falta do escudo dele. E aí ele viu esse escudo na mão de um judeu. E outra narrativa cita que é na mão de um cristão. Então, isso significa que esse homem, ele é uma pessoa que não é muçulmana, que vive num Estado muçulmano, entre aspas. Ou seja, ele vive sob o governo muçulmano, tem os direitos dele garantidos e tudo. Então, o Ali ibn Abi Talib, agora ele é quem?
Ele é o governante. Então, ele vê o escudo dele na mão de outra pessoa. Aí ele vai até um juiz que se chama Shuraih. Aí ele agora pede para que seja julgado esse assunto, né? Ele entra com o quê? Quem é advogado aí? Hã? Ele entra com uma ação, uma petição. Olha, eu senti falta do meu escudo e eu achei ele na mão de uma pessoa, é fulano. Aí agora o juiz tem que chamar os dois. Chama os dois. Então quem é? O governante muçulmano frente a um habitante de um território que é governado pelos muçulmanos, mas ele é judeu ou cristão. Que prova que o senhor tem? Ele falou, é meu escudo, eu não tenho prova nenhuma. Tá, não tem prova nenhuma. Não. Tá, e tem alguma testemunha? Aí ele disse, olha, tem a testemunha do meu filho e do meu servo, ou seja, do meu empregado. Aí o juiz disse, a testemunha do seu filho não serve, não pode o filho testemunhar a favor do pai. Essa é uma regra. Agora o seu empregado, vamos aceitar o testemunho dele, mas é uma testemunha só. Então, o filho descartada a testemunha, o testemunho dele. Agora temos o quê? O servo, o empregado. Ele testemunha, olha, esse escudo é do meu patrão. Aí ele se dirige ao homem. E o senhor, o que diz? O homem diz o seguinte, o escudo está na minha mão, é meu. Aí Shuraih, que é o juiz, diz para Amir al-Mu'minin, diz, Ya Amir al-Mu'min, ó emir dos crentes, ó governante. Tudo bem, ele o título dele não muda. Só que diz para ele, Ya Amir al-Mu'minin, você não tem prova, o escudo é do homem. Aí Ali ibn Abi Talib, ele diz assim, tudo bem, o escudo é dele, está certo, eu não tenho prova nenhuma. Aí o homem, ele retorna e ele diz, eu testemunho que essa é a religião da verdade. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Eu testemunho que não há divindade além de Allah e testemunho que Muhammad é seu mensageiro. E ele devolve o escudo para o seu dono, né? E aí a narrativa diz e conclui que Ali ibn Abi Talib, ele devolve o escudo e dá de presente para ele. Enfim, esse é um episódio que cita a justiça. Tipo, no que diz respeito às regras da justiça, não existe diferença entre um muçulmano e um não muçulmano. Ainda sobre o relacionamento, o bom trato, nós temos parentes. Às vezes eu posso ter um parente que era muçulmano e abandonou o Islã. Tipo, é considerado apóstata. Às vezes eu posso ter um parente que nunca conheceu o Islã, ou conhece e nunca aderiu a ele, e nunca foi muçulmano. Na época do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, acontecia muito isso. A gente hoje pensa que, olha, essa situação, eu sou assim muito diferente nessa situação, eu sou uma exceção. Não, nós não somos exceção. Na época do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, não pode haver um só companheiro do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, que não tinha essa situação. Então é citado, por exemplo, que Asma bint Abi Bakr. Asma bint Abi Bakr. Asma, ela é filha do Abu Bakr. Então ela é irmã da esposa do profeta, que a paz de Deus esteja com ele. Irmã de Aisha. Isso, irmã de Aisha de pai. Irmã de Aisha de pai é de outra mãe. Aí, no caso de Asma, a mãe dela, ela demorou a se tornar muçulmana. E ela diz ao profeta, que a paz de Deus esteja com ele, ela pede um conselho. E também pergunta sobre uma regra, como deve ser a minha relação com a minha mãe.
e ela diz para ele assim: Inna ummi qadimat alayya wa hiya mushrika. Inna ummi qadimat alayya wa hiya mushrika. A minha mãe veio até mim e ela é idólatra. Então, ela estava numa época em que havia um conflito entre os muçulmanos e Quraish tinha expulsado os muçulmanos. Então agora a mãe dela, ela está com aqueles que são os Quraishitas, que estão a combater os muçulmanos. Mas é a minha mãe. E agora, olha, a minha mãe veio até mim e ela é idólatra. Ela está com aquele grupo com quem a gente tem um tratado, estamos em conflito, estamos negociando, etc. Aí, qual que é a pergunta? Afa asiluha? Eu posso recebê-la? Eu posso ter contato com ela? Aí, o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, disse: Na'am siliha. Sim, a receba e a trate bem. Então, ela é a tua mãe. Nos dias de hoje também a gente temos essa situação, e isso se repete muito, pode se repetir muito. Enfim, para a gente resumir e concluir, olha, o não muçulmano, ele é um de dois. Ou uma pessoa que está em paz com a sociedade muçulmana ou com o indivíduo muçulmano, ou do segundo grupo, é aquele que está em conflito armado, a gente quer dizer, ou seja, ele declarou guerra contra os muçulmanos. Os dois têm direitos. Os dois devem ser tratados com respeito, principalmente se forem parentes. Então, principalmente o primeiro deve ter todo o respeito, deve haver diálogo, deve haver, vamos dizer, carinho, respeito entre ambos, você presenteá-lo, você ligar para ele, você visitá-lo, você estar do lado dele num momento difícil, visitar o doente, se ele está doente, adoecido, e assim por diante. Aquele que declara a guerra e está numa situação de guerra, num território onde acontece a guerra, ele também tem o direito dele de ser respeitado, porém, se levanta a arma contra ele, assim como ele levanta a arma contra você, contra a gente. Então é importante a gente saber disso. A gente citou alguns versículos, citou o versículo sobre o respeito aos pais e a diretriz que é وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Citamos o versículo onde Deus Altíssimo cita a nobreza do ser humano em geral, seja ele quem for, onde Deus disse: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, e enobrecemos ao ser humano. Citamos o versículo também onde Deus Altíssimo cita que فَمِنْكُمْ كَافِرُ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ, e há entre vós o descrente e há entre vós o crente. Significa que, a princípio, Deus citou isso e o muçulmano deve aceitar essa realidade. Aquela questão que muitos acusam a gente, principalmente aqueles que querem denegrir a imagem dos muçulmanos, dizem: o muçulmano é ordenado a cortar a cabeça de todo mundo que não é muçulmano. Uma grande blasfêmia, mentira. Entre os muçulmanos existem regras específicas para os não muçulmanos. E cita a justiça, o respeito e tal. 4, citamos o versículo onde Deus ordena a justiça. Mesmo que haja uma intriga, e foi citado na tradução, mesmo que haja um certo ódio entre você e o outro. Aí disse, i'dilu. Aí veio a ordem, sede justos. São 4 versículos que a gente citou, entre também alguns episódios que a gente citou, que dizem respeito à situação, quando a pessoa, ela não tem condições, está enfraquecida, não é a mais forte, e algumas histórias também que citam até mesmo o bom trato e a justiça e o respeito quando a pessoa, ela tem o domínio.
E ela tem a força, e ela tem a capacidade de fazer o que quiser naquele momento e ninguém vai cobrar dela. Isso reflete então o respeito, a justiça, o bom trato que a gente deve ter com o ser humano em geral. E quando a gente fala sobre isso, a gente vem e acaba pensando, refletindo sobre o que acontece, tanto antigamente aconteceu ou acontece hoje no mundo. Vejam, compare isso àquilo que existe de injustiça, àquilo que existe de mentiras. Quando falam sobre direitos humanos e proíbem, por exemplo, as pessoas de terem direito a alimento, a água, só porque estão contra eles. Por exemplo, nós somos proibidos de fazer alguém passar fome, ou agredir alguém, ou combater alguém só porque ele está contra você. Há uma guerra declarada, só combate aqueles que declararam a guerra e combatem. Tipo, pode ser que alguém seja do grupo, ou seja do país ou do território que declarou a guerra, mas ele não carrega armas. Ele é considerado civil. E aí, esse civil, ele é isento da guerra e isento de ser agredido com arma. Por exemplo, você não pode proibir que um alimento chegue até ele. Aí agora você reflete, vê o que acontece em Gaza, o que acontece em muitas partes da África. E eu digo que acontece com muçulmanos e com cristãos, não é só muçulmanos. Tá? Finalizo com um texto também que diz respeito a esse assunto e também cita que é uma regra dirigida ao muçulmano quando o muçulmano governa. Tem um termo na jurisprudência muçulmana que cita al-mu'ahid. Vamos traduzir mu'ahid como uma pessoa que não é muçulmana, mas está sob a responsabilidade de um governo muçulmano. Tá? E tem um tratado entre você e ele. Então, tem aquele que é não muçulmano e está junto com você numa sociedade muçulmana e tem um tratado. E tem aquele que não é muçulmano, mas ele vive junto com os muçulmanos e não tem tratado nenhum. Tá? Então, o que o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, disse sobre o respeito a esse que tem um tratado entre você e ele? Ou seja, tem um tratado, seria como se fosse uma trégua. Pode ser que haja guerra entre o povo dele e entre o povo muçulmano, entre um grupo dos grupos dos muçulmanos, mas só que tem um tratado entre você e ele. Aí o profeta sallallahu alaihi wasallam disse assim: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا خصمه يوم القيامة. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse assim: aquele que cometer injustiça contra uma pessoa que tem um tratado com a gente, ou tirar parte de seu direito, ou sobrecarregar ele acima daquilo que ele suporta, ou pegar dele algo contra a sua vontade. Olha, citou 4 coisas. Para que tanto detalhe? É só citar, olha, quem cometer injustiça contra ele. Mas ele quis detalhar, para que a pessoa não coloque nenhuma exceção. Disse, aquele que cometer injustiça contra um mu'ahid, ou diminuir de seu direito, ou colocar algo acima, ou exigir dele algo acima de sua capacidade, ou pegar algo sem a sua vontade, contra a sua vontade, eu serei o seu khasmu. Eu serei um adversário seu no dia do juízo. Ou seja, eu estarei contra ele, contra essa pessoa que cometeu isso no dia do juízo. Eu testemunharei contra ele. Né?
E assim por diante, se a gente reunir versículos, histórias, narrativas sobre esse assunto, tem muito o que falar. Por quê? Porque é algo muito comum e é algo que a gente deve aprender e deve viver e respeitar e sempre levar em consideração a pessoa do ser humano, inshallah ta'ala.